Eu não falo para vocês, o mal do bolsonarista é o ressentimento, é o rancor, é um bando de ressentido. Esse Mantovani, que hostilizou o Xandão lá no aeroporto de Roma, ele já pediu voto pro Lula. Ele já usou a imagem do Lula para conseguir votos quando ele foi candidato a prefeito. Hoje é bolsonarista. Eu vou explicar de onde que surge isso. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Olá, como que você está? Hoje é quarta-feira, 19 de julho de 2023, o meu nome é Roberto Cardoso, sejam bem-vindos, puxa uma cadeira, senta mais um pouco e vamos entender, por exemplo, o que faz um cara que já apoiou o Lula virar um bolsonarista radical, porque esse Mantovani, que xingou o Xandão lá no aeroporto de Roma, disse que uma das pessoas que estava com ele deu um tapa no filho do Alexandre de Moraes, o óculos vilão, esse cara já apoiou o Lula. Esse cara já apoiou o Lula, já pediu voto pro Lula, já usou a imagem do Lula para conseguir voto. Vou mostrar tudo para você, vou expor mesmo. Só peço para você que se tá aqui pela primeira vez, já se inscreve nesse canal. Se inscreve nesse canal, deixe seu like para fortalecer o trabalho, tá? Então vamos ver a notícia aqui, ó. Vou mostrar direitinho para vocês. Leia comigo, olha. Suspeito de hostilizar Moraes teve santinho ao lado de Lula quando se candidatou a prefeito no interior de São Paulo. Olha só que sem vergonha. Com Mantovani, presidente Lula apoia Santa Bárbara. Ele é da cidade de Santa Bárbara do Oeste, que é aqui pertinho, é perto de Piracicaba, 100 e poucos quilômetros daqui de Bauru, onde eu moro. E ele é um bolsonarista radical hoje, ao ponto de afrontar o Alexandre de Moraes e vai acabar indo para cadeia, mas já pediu voto pro Lula. Vamos entender por quê. O empresário Roberto Mantovani Filho, apontado como um dos agressores do filho do presidente do STF, Alexandre de Moraes, foi candidato a prefeito de Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo, e à época tinha impresso um santinho ao lado de Lula. Mantovani Filho se candidatou em 2004 pelo mesmo PL, sigla que hoje abriga o presidente Jair Bolsonaro, mas compôs a base do primeiro governo Lula. A chapa tinha como vice Luiz Vanderlei Largueza. O santinho de candidatura de 2004 traz uma imagem de Mantovani ao lado de Lula, com um texto valorizando a coalizão em sintonia com o governo federal. Na primeira gestão de Lula, o vice José de Alencar era do PL. Dia 3 de outubro, teremos a oportunidade de eleger um prefeito cuja coligação está em perfeita sintonia com o governo federal. PT, PL em Brasília, PL, PT em Santa Bárbara do Oeste. E isso quer dizer que essa afinidade vai alavancar em muito, mas muito mesmo, o desenvolvimento da nossa cidade. O texto do santinho destaca a visita de ministros ao município como Zé Dirceu, Ricardo Berzoini, Aldo Rebelo, após 20 anos sem uma presença federal. É muito importante que você analise as propostas dos candidatos e veja quem realmente terá condições de realizar o que está prometendo. Roberto Mantovani tem as melhores propostas e tem como realizá-las, pois o governo federal estará a seu lado governando Santa Bárbara do Oeste. Tá aqui o santinho original, completo, né? Ele do lado de Lula, todo de papagaio de pirata ali, e isso que está escrito pequenininho é o que eu acabei de ler. Olha só, Mantovani 22, PL. Em outras peças eleitorais de 2004, uma charge traz Lula e Mantovani juntos e também numa foto com o candidato a vice Luiz Vanderlei Largueza. Olha aqui, 22 não é nenhuma ironia com o Bolsonaro não, porque o Bolsonaro não era do PL nessa época. É porque o tal do Mantovani era do PL e era 22. Então o Lula aqui está de mãos dadas com ele falando 22. Ó, aqui está o Mantovani e o vice, né? Olha só. As imagens de campanha foram resgatadas na manhã dessa terça-feira, de ontem, por perfis de apoiadores de Bolsonaro, vinculando o episódio paulista a Lula. Quer dizer, o Lula pegou um cara que era do PL, que é do PL do Bolsonaro, e ele era presidente da República, o Lula, mas a culpa é do Lula, né? Mantovani perdeu as eleições no município, terminando a disputa em quarto lugar, com um pouco mais de 10 mil votos. O tucano Zé Maria foi eleito com 42,6% dos votos. Desde 2016, Mantovani Filho é filiado ao PSD, que divulgou uma nota ontem afirmando que abriria um processo administrativo para expulsar o empresário do partido. Independentemente da condição de sua filiação partidária, o PSD repudia o episódio. Caso confirmada a filiação ao partido, acionará a Comissão de Ética da Legenda para que sejam tomadas as medidas punitivas cabíveis, que devem culminar com a sua expulsão. Olha,
Isso daqui, gente, nem é pra gente estranhar, viu? Nem é pra gente estranhar pelo seguinte, o próprio Bolsonaro, quando era a base de apoio quando era do PL em 2022, ele pediu votos pro governo Lula. Porque olha só, o vice do Lula em 2002 era o José Alencar. O José Alencar era do PL, o mesmo PL de hoje. Naquela época, em 2002, o presidente do PL era o mesmo Valdemar da Costa Neto. Valdemar da Costa Neto está lá há muito tempo, o PL sempre foi centrão, apoiou o governo Fernando Henrique, apoiou o Lula, apoiou a Dilma, apoiou o Temer, apoiou o Bolsonaro e tá doido para apoiar o Lula de novo. Não tem sentido para ele ser oposição. Eles sempre querem estar no poder, apoiando quem está lá, ganhando ou perdendo a eleição, eles querem estar lá. Atrapalha o Bolsonaro. Mas o próprio Bolsonaro também já pediu votos para Lula, deu uma olhadinha. Olha só, para não dizer que eu estou inventando. Eu não posso entender que o nosso PT, inclusive confesso publicamente, que eu votei no segundo turno no Lula e escolhi o que eu entendia ser a melhor opção. Nós temos esperanças em nosso país para o ano que vem. Mas temos crise pela frente. Eu espero que o companheiro Lula, já que está na moda falar assim, é o apelo final que eu faço aos companheiros do PT, o PCdoB, as pessoas de bom senso nesse. Você vê como são as coisas, né? O nosso PT, o companheiro Lula, considera qualificado. Porque o Centrão é assim. Eles apoiam o partido, seja lá qual for que esteja no poder. E, no fundo, esse Mantovani, ele via benefícios em apoiar o Lula, porque o governo Lula estava muito bem. Sempre o governo Lula é muito bem avaliado. Mas aí, você para e pensa, ele apoiou o Lula. Por que hoje ele é tão bolsonarista? Porque quando ele estava se beneficiando, aí ele apoiava o Lula. Quando ele viu que o Lula começou a ajudar o pobre, colocar o pobre na rodoviária, tirou da rodoviária, colocou no avião, o avião virou rodoviária, começou a ter casa, começou a ter carro. Aí eu não quero, eu quero benefício para mim. Eu quero privilégios, eu não quero benefícios para todo mundo. Aí o cara fica revoltado, vira bolsonarista, porque ele não quer apoio para o pobre. Ele quer um governo como o Bolsonaro que não dá aumento para o salário mínimo, que faz o pobre para a fila do osso. Para quem é empresário, esse tipo de empresário podre, esse tipo de empresário aí, é bom o desemprego, porque a mão de obra para ele fica mais barata. Ele quer mais é que a pessoa troque trabalho por um prato de comida e não por dinheiro. Então não é de se estranhar que um cara como esse Mantovani já tenha sido apoiador do Lula, porque o próprio Bolsonaro, quando interessava para ele, ele também já foi apoiador do governo Lula. E daqui a pouco tá o Bolsonaro aí se interessar para ele querendo abraçar o Lula, vocês não duvidem. Você sabia dessa? Que o Bolsonaro já tinha apoiado o Lula? Então deixe sua mensagem aqui nos comentários que eu vou ler. Antes de ir embora, se inscreva no canal e deixe seu like. Um beijo grande, eu já fui!